Oiê, pessoal. Boa noite, tudo bem? Estamos ao vivo aqui. Vou esperar minha convidada entrar daqui a pouquinho, Camila. Espero que vocês gostem hoje do tema da nossa live, que é um tema bem diferente e necessário para o consultório pediátrico, principalmente. A Camila entrou. Cá, já vou te convidar aqui. Vamos ver se eu consigo, que eu às vezes sofro um pouquinho para chamar aqui você mesma. Oiê. Recebeu aí, Cá? Recebeu. Olha aí, nossa convidada chegou. Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Cá? Super bem, super Ih, bem. já vi que meu fone não tá rolando aqui, vou ficar sem. Todo mundo Tudo encapotada com o tranquilo? nosso frio, né? Menina, o que é isso? Estamos na país tropical com 10 graus, 9 graus, e essa madrugada vai ficar pior ainda, né? Vai, com Mas vamos certeza. que vamos. Pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Tem bastante profissional de saúde aí entrando, que eu já vi. O objetivo é justamente esse, trazer um conteúdo aí diferente e necessário para a gente. Eu sei que a nossa página é bastante seguida por profissionais de saúde. A gente tem diversos cursos, né, voltados para o profissional de saúde. E foi assim que eu conheci a Camila, que eu estava buscando alguém desesperadamente para falar para a gente, médico, né, que somos leigos no assunto, um pouco sobre publicidade médica e ética. Publicidade médica com ética, né? E aí eu tive a oportunidade de assistir duas aulas da Camila, que foram as aulas dadas no nosso curso de consultório pediátrico da Medicine. E ela falou para a gente, fez uma aula sobre publicidade médica com ética e fez uma aula sobre como abrir uma empresa, sobre os documentos e tudo. Então, eu vou explicar aqui para vocês por que a Camila deu essas aulas, tá? Então, primeiro, a Camila é advogada, especialista em bioética, direito da medicina e healthcare compliance, e ela é mestranda na área pela Unifesp. Ela tem os pais médicos. Acabou de participar agora aqui, né, Camila, de um livro que acabou de ser lançado sobre direito médico, hospitalar e da saúde, discussões contemporâneas, e ela fez o capítulo de penalidades éticas. Então, é sempre muito bom ouvir alguém tão especialista no assunto para falar com a gente sobre algo que a gente desconhece, né? A gente, médico, realmente só sabe medicina. Eu gosto de falar isso. A gente só sabe medicina, então a gente tem que aprender a parar para ouvir as pessoas. E aí a Camila falou uma frase lá na nossa aula da medicina, muito interessante, que eu falei, meu, a gente precisa ouvir essa menina, pelo amor de Deus. Ela falou assim, o pessoal não sabe como às vezes é difícil provar que focinho de porco não é tomada. Não é, Camila? Que o É. pessoal não faz as coisas preventivamente, não se informa, aí tá todo mundo super bem intencionado sempre, e aí de repente vem uma surpresa, aí uma dor de cabeça legal, né, para o médico, legal no sentido da área do direito, e às vezes a gente se dá mal com isso, né? Uhum. Bom, Cá, eu queria que você falasse, fizesse uma introdução aí de por que você estuda isso, por que você acha importante esse olhar preventivo para essa questão. E aí depois eu vou começar a fazer as nossas perguntas, que já estão aqui todas compiladas. Ah, então tá bom. Assim, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né? Eu fico muito feliz com essa parceria, porque é realmente o que eu acredito, né? Acredito que esse é o caminho, né, para uma atividade médica tranquila. A gente precisa falar, a gente precisa prevenir, a gente tem meios para isso hoje, né? A minha escolha do direito médico, ele foi um pouco, não foi, na verdade nem foi uma escolha, né? Foi um concurso que eu prestei para o Conselho de Medicina, e a partir do momento em que eu assumi, eu falei, eu preciso estudar isso, né? Porque não é algo que também a gente não aprende na faculdade, né? E foi aí a partir daí, quando eu entrei, aí sim foi uma escolha. Eu falei, agora eu quero entender disso, eu quero saber exatamente quais são aí as diretrizes éticas. E realmente quando eu comecei era muito pouco ainda, a questão da publicidade não era tão evidente, até porque a gente não tinha rede social, era revista, eu brinco, né, que até nas aulas eu falo, a gente
assinava as revistas para olhar nessa época, isso foi em 2008, então as coisas Uhum. começaram a evoluir, o direito médico começou a evoluir, né? Acho que as exigências éticas Uhum. também cresceram nesse tempo, e a partir daí a gente precisa se especializar e a gente precisa entender como as coisas acontecem mesmo, né? E ajudar, porque só para terminar a minha introdução, o que acontece? Durante muito tempo, nós advogados fomos vistos como um algoz, né? Alguém que ia entrar com um processo contra o profissional, né? Durante muitos anos, e ainda tem esse ranço. Uhum. E a gente está tentando quebrar aos poucos isso para dizer, não, a gente Uhum. não está aqui para isso. A gente está aqui para auxiliar. Se acontecer alguma coisa lá na frente, a gente também está aqui para defender, enfim. Então, é um longo caminho. E hoje a gente está mais Uhum. maduro, hoje a gente tem já algumas bases, né, tanto normativas como até consultivas sobre os temas. E é importante que os médicos aprendam, né, e não tenham vergonha de aprender e ir atrás. Então, acho que é por aí. Legal. Maravilha. É isso aí. Muito legal você ter feito essa introdução. Eu sempre tive pavor desse assunto, e aí não adianta nada, né? Você fugir e não fazer, né, o que é preciso. Olha, tem muita gente aqui que te conhece, que está super te elogiando, viu? Um monte Ai, de gente. obrigada. Cá, Muitas eu pessoas estou queridas. ouvindo bem você, mas as suas pessoas queridas, né? Sua imagem não tá legal, tá paralisando para mim. Eu não sei se as outras Ixi, pessoas também estão te vendo assim, se eu estou entrando, se eu também estou assim para as outras pessoas, mas a sua voz está ótima, mas a imagem não está legal. Então, tá, vê se pra mim tá você normal. Pra mim tá está normal. tá tudo bem. Tá. Tá, Bom, se tá alguém tudo tiver com certo. dificuldade Tá, me aí, fala. avisa a gente. Muito bom. Cá, então vamos lá. Você pode explicar para a gente, em primeiro lugar, porque nós somos leigos no assunto, o que é ética? Tá, sem me alongar muito, porque esse é um debate Tá, filosófico grande, né? Porque a gente tem uma questão imagino. do que é moral e o que é ética, né? E esse que é quando a gente aprende Certo. bioética, quando a gente estuda, a gente fica nessa definição do que é cada coisa, tá? Então, assim, o grande ponto Uhum. que é importante hoje, na verdade, a ética, se a gente for, deixa eu só ver se eu limpar a câmera aqui, ver se melhora. A É, o questão da pessoal tá ética falando que a sua imagem não tá legal. tá borrada, Uhum. né? Vamos abrir a porta Tá para um ver pouco. se. Tá pensando também. Se tiver outra rede aí de internet, de repente é isso. Ah, vamos. Enfim, Foi? vocês estão me ouvindo? Posso continuar? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Ah, então tá bom. Melhorou. Ah, Ah, melhorou? agora foi. Então tá bom. Uhum. A questão da Uhum. ética e da moral é um debate filosófico, mas para tentar ser bem resumida, a ética é a maneira como a gente vai agir, né, de acordo com uma situação prática. Então, eu tenho as minhas bases culturais, as bases em que eu cresci, as bases em que eu aprendi na minha família e eu tomo decisões. Só que as minhas decisões, elas são com base em regras. Nós temos regras que regulamentam a nossa sociedade, né? Muitas coisas. Então, eu não posso tomar qualquer decisão da maneira né? Porque isso faz parte de uma sociedade civilizada. Então, eu preciso ter regra. Mesmo que a nossa decisão seja uma decisão individual, autônoma, enfim, ela tem que ser com base nas regras. Então, a ética, quando a gente fala sobre ética, é isso. Eu tomo uma decisão com base numa norma ou então num costume. E com Uhum. relação à conduta do médico, além dessa questão ética e moral filosófica, a gente tem um código, a gente tem um órgão. Então, esse órgão que regulamenta as condutas éticas. Então, aí eu estou num patamar acima. Né? Eu tenho um órgão que está preocupado com isso, é um órgão que zela pela conduta ética do médico. E é até importante falar, eu acredito que muitas pessoas estão vendo e verão, essa questão do conselho, é importante a gente entender também qual é a função. Né? A função dele é Uhum. fiscalizar a atividade médica, sob vários aspectos, inclusive na publicidade, que é o que a gente vai falar hoje. Então, se a gente tem um órgão, né, que está de olho na gente com o que a gente vai fazer, a minha preocupação com a ética tem que ser ainda maior.
E aí ela procura o que as normativas, né, de conduta costumam fazer, basilar as condutas, né? Então eu trago normas para que a gente passe a agir da mesma maneira na sociedade, né? Porque se não for assim, cada um faz do seu jeito e aí vira uma lambança geral e para isso que existe o conselho, ele está lá para regulamentar, para fiscalizar, tá? E já aproveito para declarar o conflito de interesse aqui, que eu não estou falando por ele, tá? Eu estou falando como Camila, mas é bom que as pessoas entendam, e às vezes muitos médicos não sabem qual que é a função. É importante que todo mundo entenda. Certo. A gente às vezes não. Eu acho que a gente bate mais com questões de conflito moral do que ético, baseado no que você falou, né? Tem muito mais Exatamente. coisas que me incomodam do ponto de vista moral do que ético no que eu vejo nas redes sociais dos meus colegas, né? Sim. De alguns colegas. Mas fala pra gente então o seguinte: o que, na sua opinião profissional, o que você acha, você acha que deveria ser a função, então, da nossa rede social? Eu me posicionando como médica numa rede social. Eu, por exemplo, no Instagram não tenho Instagram pessoal, eu tenho só um Instagram profissional. E tem muito. Eu já passei assim, eu estou no Instagram desde 2016, e você imagina a quantidade de conselhos que eu já recebi de Sim. publicitários, de colegas, e cada um com um objetivo completamente diferente do outro, que talvez não Sem fosse dúvida. o meu objetivo, né? Sim. E aí eu tenho, então, me posiciono como médica. Qual que é a minha função naquela página? O que eu tenho que fazer naquela página se eu quero entrar como médica? As normas éticas, elas são muito claras no seguinte sentido, tá? Então, para o caso da publicidade, que é uma questão delicada, em que o Conselho se preocupa muito, a gente tem inclusive outra norma, que é a Resolução 974, que trata de publicidade, além do Código de Ética Médica. E tanto o Código de Ética quanto essa resolução, elas falam a mesma coisa e não deixa dúvidas, que o posicionamento do médico em publicidade, seja nas redes sociais, em revista, em entrevista, participação em programa que tem bastante, é com finalidade informativa e educativa, tá? Não há dúvidas com relação a isso. Hoje, e assim, dá para fazer, assim como o seu Instagram, por exemplo, é prova disso, que dá para fazer um Instagram informativo e educativo, né? E aí é para isso que tem que ser. Então, hoje a finalidade principal é essa. E caso a gente, né, o conselho verifique um Instagram, é a primeira coisa que ele vai olhar, tá? Esse é um grande Tá. ponto. Além dos requisitos para que eu faça isso, né? Então, alguns deles, eu tenho que dizer qual que é o meu CRM, o estado onde eu estou inscrita. Se eu sou especialista, eu tenho que colocar o RQ, porque para o conselho só é especialista quem tem RQ. E se eu não tiver RQ, eu não sou especialista. Então eu não posso colocar, por exemplo, que eu sou pediatra, ou que eu sou dermatologista, ou que eu sou cirurgiã, se eu não tiver especialidade, se eu tiver uma pós-graduação, um curso, um estágio. Então, essas são as duas principais diretrizes: a questão informativa e educativa, que é a finalidade, e a questão formal, de como eu me apresento, tá? Que isso é o que os médicos acabam pecando mais. Especialmente de falar que é dermatologista ou cirurgião, enfim, o que for, sem possuir o Sem título de ser. especialista. Tá, Exatamente. entendo. Perfeito, excelente dica já no começo, de cara. Então, é importante a gente se apresentar de uma forma adequada e clara, né? Uhum. E tentar provar isso com tudo que o CRM aí oferece para a gente de números, né? Muito Sim. bom. E eu perguntei para Camila depois que eu vi, pessoal, depois que eu vi a aula dela, eu falei para Camila, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, porque eu comecei a ficar taquicárdica com a aula. Eu falei, será que eu estou fazendo tudo certo? E aí vem a questão moral, né? Porque isso é meu. A minha preocupação com o meu nome, com a qualidade do que eu estou colocando, é moral. Eu aprendi a ser assim, né? Tem muita Uhum. gente que não está nem aí, que acha que vale mais a pena ter 1 milhão de seguidores e passar por vários processos do que cuidar do próprio nome, da própria reputação ou do próprio conteúdo, enfim. Então, isso já é mais uma Exatamente. questão moral e não relacionada à ética médica, né?
E aí a Camila deu uma olhadinha no meu Instagram e falou: ah, o seu Instagram tá zerado. Gente, não tem preço isso. Não tem preço isso. Eu achei maravilhoso, então eu fiquei muito feliz. Porque o meu trabalho, né, a gente que leva a sério esse trabalho de educativo e como a gente se dedica a isso, né? A gente tem medo, né, de fazer alguma coisa Claro, errada ou de prejudicar alguém. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente precisa pensar em quem está lendo. Porque você pode sim. causar danos quando você está escrevendo, por mais bem intencionada que você esteja, né? E muita gente causa, eu vejo isso todo dia no consultório, a gente desconstruindo danos causados por informação muitas vezes errada e que a pessoa coloca lá só para ganhar seguidor, enfim. Sim. Né? Então, é bastante complicado isso, mas mais uma vez, bate na porta da moral e não da ética. Né? Isso aí é Uhum. com a pessoa, não é com o conselho. Mas gostei muito de saber essa diferença, viu? Muito bem. E no seu dia a dia, Cá, fala pra gente, eu anotei aqui as perguntas. No seu dia a dia, na sua prática, quais são as tretas aí que você mais vê envolvendo médicos e redes sociais, médicos e publicidade? O que você vê acontecer? É importante assim, eu gosto muito de ser clara da base da norma, né? Por que que o conselho olha, por que que os advogados eles pegam tanto no pé com relação a algumas coisas, né? E eu gosto sempre de contar a base disso. A base de tudo isso, concordemos ou não, é a questão do conselho proibir o mercantilismo, a Hum, mercantilização da medicina, né? uhum, Então, a grande base das vedações da publicidade é a mercantilização. Quer hum, dizer que eu não posso ganhar dinheiro? Não, não é isso. Todo mundo sabe que é atividade remunerada. O ponto é você inverter os interesses. Então, eu estou mais preocupada em ganhar dinheiro do que servir o meu paciente, do que fazer a beneficência. Então, esse que é um ponto importante. Então, a partir dessa construção do não mercantilismo, que eu acho muito difícil isso mudar, né, sob o ponto de uhum. vista ético, foi construída a norma da publicidade. E respondendo objetivamente a sua pergunta, o que mais a gente vê é sensacionalismo, né, para tentar vender coisas, né? Eu sei que é algo muito genérico, mas a gente bate o olho, a gente já sente que é sensacionalismo, né? Então é dizer que se não fizer determinada coisa agora na época da Covid, a gente teve de monte, né? Precisa fazer tal coisa para prevenir na Covid. A questão da estética também a gente vê muito, muitas questões de antes e depois. Até o Vinícius, que trabalha na sociedade de cirurgia plástica, está aqui presente. Eu já vi que ele comentou, ele tem muitos casos Ô, disso e a gente. Vinícius, seja bem-vindo, viu? Uma honra ter você aqui. Eu estou me sentindo tão importante, gente. Ah, Os você é advogados estão importante. aqui na minha live. É isso aí, é importante mesmo a gente se unir, né, para fazer coisa Com certa. certeza. E a gente vê muitos antes e depois. A gente vê muitos médicos colocando os procedimentos mesmo, expondo os pacientes, né? E isso choca demais. Isso, além de ter uma questão da exposição mesmo, da questão da privacidade do paciente, e isso chama, né? Isso Uhum. faz olhar, isso acaba olhando, né? Acaba chamando. Então, acho que esses são os maiores problemas que a gente vê, né? Essa questão de você trazer novos procedimentos que são salvadores do mundo, essa questão estética que tá demais, né? E eu acho que não é nem, né? Pelo contrário, eu acho que a gente tem que se preocupar com a beleza, com a estética e tudo mais, mas assim, de maneira muito consciente e responsável, né? E hoje, pela nossa cultura, né, por nós sermos um país preocupado com a aparência, acho que talvez a gente só perde para os Estados Unidos, alguma coisa assim, isso fica mais evidente, né? Então, aí o Josenir também é um grande amigo meu, falando, por mais que o assunto seja divulgado, é impressionante como os médicos respeitam as regras de publicidade. E pegando o gancho do Josenir, eu queria falar também algo que você comentou anteriormente, e isso também eu passo sempre muito em aula, porque quem faz a publicidade correta tem a impressão, né, de que o conselho está sendo condescendente com a publicidade equivocada. E eu sei que isso acontece, e eu não estou defendendo o conselho, não estou aqui para isso. Mas o ponto é que muitas vezes esse médico, ele está sim respondendo um processo, ou mais de um. Mas ele assumiu correr o risco. E eu aprendi, enquanto advogada, isso,
porque a gente acaba muito querendo impor, não, não pode, pode, faz, não faz. E eu mudei um pouco a estratégia, eu apresento os riscos. Então, assim, olha, a regra, e é o nosso papel, é falar a regra diz tal coisa. Se o médico quer assumir o risco de fazer uma publicidade antiética, é com ele, é com cada um. Tem gente que não dorme bem, tem gente que dorme bem, e aí é muito individual, né? Então, porque o outro tá fazendo, tudo bem, mas se você fizer, você vai Uhum. ficar bem com isso? Né? Vocês que Uhum. trabalham com criança, é super delicado, né? O que tem de mãe de primeira viagem, desesperada, querendo soluções e com muitas dúvidas, né? Uhum. É um caminho assim maravilhoso para você fazer um sensacionalismo que nem precisa ser tão escrachado e as Uhum. pessoas acabam caindo, né? Então Uhum. é uma questão de responsabilidade, de consciência, muito mais assim, acho que deveria ser muito mais isso do que o fato, não, tem uma norma que proíbe, né? Ok que a sociedade funciona dessa maneira, mas é muito, que efeito que eu quero causar com aquilo? Né? E Uhum. aí, provavelmente, angariar a clientela, que isso também o conselho não permite. Né? É Então, complicado, né? O Josenir está falando aqui que tem um monte de médico corajoso que sabe que não é para fazer, mas vai lá e faz. Sabe, vocês sabem que eu acho que do ponto de vista médico, e aí eu vou falar um pouco do cérebro, eu acho que as pessoas se viciam, acho não, tenho certeza, que se viciam um pouco nas consequências positivas da rede social. As pessoas realmente acreditam que elas são famosas, que elas são acreditam. celebridades, eles se encantam e começam a agir de uma forma um pouco doente mesmo, sabe? Eu já vi vários casos assim de pessoas que eu conheci antes e depois da rede social, e aqueles que acreditam que são famosos, eles entram numa síndrome da É, pseudo-celebridade que o cara pira, ele perde o filtro, sabe? perde. Totalmente. E tem vários, vários. E eu percebo assim que essa coisa de busca por like e busca por número de seguidores. Isso para mim foi muito rápido, a maneira como que eu encontrei para entender quem é real e quem não é, olhando para quem eu admiro. Então, as pessoas que eu admirava academicamente, os escritores de best-sellers mundiais, os caras têm lá 80 mil seguidores, É, tem, né? 50 mil, não sei o que, uns muito famosos aí que vão na televisão, tem lá médico, né? Tô falando, não ator, é jogador de sim, futebol. O cara tem lá 200 mil. Aí, de repente, tem um cara que do nada tem 400, né? O cara que acabou de é se formar e que tem pouca isso. experiência. Então, assim, as pessoas precisam entender um pouco qual é o papel disso na vida delas, porque isso também tem um aspecto que a longo prazo atrapalha a carreira, porque você não consegue Concordo. se dedicar ao mais importante, que é o paciente, e que é a sua atualização, o seu estudo. Né? Eu, graças a Deus, comecei a ter rede social em 2012. Em 2012 eu já tinha quantos anos de pediatria? Nossa, uns 12 anos. Eu tenho 20 agora anos de formada, né? Então, assim, eu não tive esse atropelo na minha vida. Eu consegui me dedicar muito à minha formação. Quem está começando agora quase se dedica mais ao Instagram, à rede social, do que à própria formação. E isso, a longo prazo, não se sustenta. Porque E o não é paciente precisa diferente do médico, do né? Não precisa médico, do e não é diferente publicitário. na nossa área. Tenho muito colega aqui que atua, né, na área. Uhum. A gente usa o Instagram, sem dúvida nenhuma, mas todos nós, assim, e nos bastidores falam, meu, essas pessoas que acabaram de chegar, tem 20 mil, 30 mil seguidores e E ficam o dia inteirinho postando coisa. isso, isso, Como que faz isso, processo? Como que isso. avalia? É uma discussão que a gente tem no bastidor. Por quê? Porque a rede É, social, ela chegou com muita força. E eu falo, sim. e que pode trazer um benefício, que é isso, que é essa informação, e pode trazer um malefício gigantesco, né? Uhum. E isso é algo que eu falo muito para os meus alunos também, né? Porque eles querem saber como muitos quando fazem, me procuram, querem fazer mentoria do direito médico, não sei o quê, tá sempre na listinha a questão do Instagram. E eu falo, Sim, gente, isso sim. não tô aqui para isso. É, Posso até dizer algumas coisas, mas assim, isso não é o principal. E não adianta se você tem um Instagram maravilhoso e super ativo e tal, e na hora H que você precisa ali decidir, orientar, você não sabe. E essas pessoas que têm não sei quantos mil seguidores, tal, tal, tal,
muitos já entraram em contato comigo. Ai, me ajuda, não sei fazer. Então, Uhum. é um fake geral, Ah, generalizado, né? total. É fake Generalizado. generalizado. E além disso, Sim. né, essa busca constante por aparecer, por buscar cliente, por buscar paciente no caso de vocês, e a pessoa realmente acaba perdendo o filtro e acaba, o famoso subiu para a cabeça, né? Então, é um cuidado que tem que ter Não, é muito psiquiátrico grande. isso. É quase Psiquiátrico tem, psiquiatra. Uhum. tem ambulatório, tem ambulatório no HC de vício em internet que já tem fila de espera para entrar, tá? Acredito Para muito. paciente. Então, assim, a gente está sem dúvida sofrendo disso. Eu vejo, né? Eu acompanho aí, eu trabalho com ensino médico desde que eu me conheço por médica. Quando eu Uhum. terminei a residência, eu já comecei e eu acompanhei muito isso. Recentemente, eu participei de uma discussão com alunos de ensino médio que estavam interessados em fazer medicina, tá? Então, o cara nem entrou na faculdade de medicina ainda. E eles já estavam preocupados com a rede social. Tipo, que a rede social é importante para a medicina. Teve É, uma aluna do ensino médio que perguntou se a formação médica era sofrida. A uhum. única aluna que fez uma pergunta que valia a Sim. pena. Assim. O resto, todo mundo só preocupado com isso. Então, assim, eu acho que tem um lado para a nossa geração, que já está aqui com a mão na massa, bom, porque a gente vai ter mercado para o resto da vida, porque não vai ter médico formado em medicina, vai ter médico formado em publicidade. Né? Os Exatamente. caras estão mais preocupados com isso. Eu acho que a gente precisa saber, mas existe o mais importante, que é o paciente, é saber Sem conversar, dúvida. saber ouvir, saber ser sigiloso, saber É, não expor seu paciente, né? Eu já tive sim. paciente de celebridade, cara, que foi me procurar no consultório querendo fazer permuta eu venho aqui, eu sou seu paciente, mas você me posta. Você Hum, me posta que eu venho aqui, aí o hum, pagamento é esse. Não, amigo, veja, hum. a vida do seu filho, o desenvolvimento do seu filho, a idade adulta do seu filho, vale muito mais do que um stories. Claro. Desculpa, eu não trabalho assim. E aí a pessoa não ficou comigo. Tanto é que eu não. Você nunca vai me ver postar celebridades no meu Instagram. Uhum. Mesmo que eu atendo algumas, ninguém fica sabendo. Porque não Sim. faz sentido isso, né? Não. Nem para a criança, porque quem está ali no nosso caso não é nem o pai nem a mãe, que aí ele faz o que ele quiser. Mas o bebê pode não querer. Um dia, né? Exatamente. O fato, a questão de vocês, né, a questão de tratar com criança e adolescente é muito mais delicado. Por isso, Complicadíssimo. porque a gente tem o elemento pai e mãe, né? O Exato. elemento pai e mãe prejudica muito, né? Uhum. E agora, quem a prejudica são pessoas que estão vulneráveis ali, né? Com um bebê que não sabe o que fazer, e aí um foco ali, que a gente pode fazer o que quiser com esse pai, com essa mãe. Você fala, fica aí, deita e faz qualquer coisa para parar de chorar, ele vai fazer. Então, se você tá de má Exato. fé, se você tá de má fé e você entende essa vulnerabilidade, e eu acho que a rede social, a grande maioria dos casos, lida com a vulnerabilidade. Então, assim, Ou né, então, no caso do pediatria, que é a sua especialidade, eu vou tratar com a vulnerabilidade dos pais. No caso da estética, eu vou tratar com a vulnerabilidade de quem está acima do peso, de quem tem o nariz assim assado, de quem tem. E grande parte da sociedade se enquadra naquilo, né? uhum. E aí você pode atingir de uma maneira muito prejudicial a vida das pessoas, né? Então, quem está aqui colocando a cara para falar numa live, tem um Instagram, a responsabilidade é gigantesca. Assim, assim, falando até um pouco de mim, no caso, as pessoas cobram. Ai, Camila, o que você acha de determinado assunto? O assunto nem aconteceu, assim, tá ali, Uhum. chegou faz meia hora. Não sei, não Uhum. sei, eu não, e as pessoas cobram isso da gente. Então a gente tem que ter Sim. muita responsabilidade. E o caminho que você traz desse treinamento, de falar sobre isso, assim, com muita transparência é importante, Uhum. porque o Instagram também dá uma falsa ideia de sucesso, uma falsa Aham. ideia, né? E É. aí, quem tá chegando fala, puxa, então quer dizer que essa pessoa tem muito sucesso e aí eu tenho que ser igual, e não é verdade. Uhum. É. Né? E aí começa a copiar. E só para Entendi. terminar, a questão da fake news, né? A gente sabe o quanto que a rede social ela pode propagar uma notícia ruim, errada e falsa, e todo mundo passa a replicar e acreditar. Ah, sim. Na medicina isso é muito forte.
É muito forte. Muito. Uma informação mal dada, ou dada pela metade, ou com cunho sensacionalista, daqui a meia hora, meio mundo está sabendo e reparte aquilo e pega o que é importante daquela informação, e isso é muito grave, né? Então é super complicado. Exato. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Eu sempre embaso tudo que eu falo, sabe? E quando é uma opinião minha, eu falo. Isso é opinião Uhum. minha. Mas a Sim. absoluta maioria das coisas, em tudo que eu participo, eu sempre tento usar uma referência como justificativa para o que eu estou falando. É, Né? eu E eu vejo. não curto respostas baseadas na própria opinião das pessoas. Quando eu pergunto para alguém, por exemplo, num congresso, eu não quero saber o que o cara está fazendo no consultório dele, né, com um determinado paciente. Eu quero saber o que ele acha cientificamente do assunto. E às vezes eu quero saber a opinião do cara, aí é Sim. diferente, né? Eu Então falo é uma importante a coisa gente deixar. que a gente, eu até falei isso no lançamento do livro ontem, né? Que a gente faz pós-graduação, que a gente ensina, que a gente fala para sair do achômetro. A gente não quer ninguém aqui, ninguém ache nada. A gente quer opinião fundamentada. E várias vezes eu vi você colocar post e Exato. colocar referência literária, bibliográfica, do artigo, então. Isso a gente tem que usar dessa maneira. E não é o que está acontecendo, infelizmente. Isso em tudo, viu? E fora assim, né? Porque eu fico sempre refleti muito, né? Já levei esse assunto até para terapia, sabe? Rede social, como isso impacta, porque isso incomoda muito mesmo. Você Uhum. fazer certo, mas o outro fazendo errado, às vezes te copiando, né? Descaradamente, isso É, acontece demais. E o cara se dando super bem em termos de número, né? Internet. é, E aí você fica nesse dilema. E aí, vou também fazer o errado? Mas aí, na minha maturidade, como eu já falei, eu tenho 20 anos de formado, eu já entendi que não tem preço o meu sono à é, noite, que isso me incomoda, e que então, para mim, não vale a pena fazer, eu prefiro ficar com o que eu acho correto, né? isso mesmo. E você falou de vulnerabilidade. Na pediatria, a gente está lidando talvez com o público mais vulnerável que tem, porque tem a mãe vulnerável, o pai vulnerável e a criança que é a vulnerável mesmo Exatamente. na mão dos dois, É, né? é, é, E é. aí, há pouco tempo, né, eu acho que as pessoas entenderam o valor comercial da infância. A infância ganhou um valor comercial gigantesco. A criança muda a escolha de compra dos pais facilmente. Né? 2 segundos que ela vê lá de uma propaganda, ela muda a escolha de compra dos pais, ela influencia nisso. E também existem muitos produtos voltados para a criança e que os médicos estão envolvidos nessa venda. Né? Isso é Sim, muito triste. A gente muito. viu recentemente, eu até te mandei nos bastidores, uma propaganda descarada, né, de Foi. pediatra falando, ó, o leite tal tem tais nutrientes e, meu, como assim, né? Isso É, pode, né? E é. aí, pode? A gente pode fazer propaganda ou linkar nosso nome à marca no nosso Instagram? Como que é isso? Não, de jeito nenhum. É uma regra absoluta que não tem nem exceção, tá? Uhum, Isso a gente vê bastante também na parte estética. Isso, assim, o conselho bate direto. Então, o médico ele não pode vincular a nenhuma marca, tá? A nada, né? A gente pode orientar algumas coisas, né, de maneira genérica, isso sem dúvida, e aqui informação. Agora, colocar, dizer esse é o melhor, use esse que é o mais eficiente, não, eu só acredito nesse, né? De jeito nenhum, e ainda vai impactar numa questão de compliance, de conflito de interesse, né? uhum, E em alto grau, em altíssimo grau, né? Foi o que aconteceu com a máfia das próteses, né? É justamente isso, é você falar uhum, que só aquilo funciona, que tem que ser aquele e você tá ganhando alguma coisa por isso. Provavelmente, uhum, provavelmente, uhum, né? Então, a sua imparcialidade para prescrever o que é melhor para o paciente acabou. Né? Então, no caso da máfia das próteses, só para vocês entenderem a gravidade, era exatamente isso, num grau muito elevado, porque tinha um dinheiro muito grande envolvido, e além disso, prescrições para pacientes que nem precisavam. Agora, se você, uhum, sob o ponto de vista ético, é a mesma coisa. Né, o uhum. criminal, tá, a repercussão é muito maior, sem dúvida, dinheiro e tal, mas sob o ponto de vista ético é a mesma coisa. Eu estou deixando de prescrever com autonomia, deixando de prescrever o que é melhor para o meu paciente, porque eu Porque estou eu estou recebendo ganhando alguma dinheiro. coisa. Ai, Exatamente. gente.
É tão simples, né, Cá? É, Mas às vezes é tão difícil as pessoas entenderem. é. Sabe a resposta que mais me deixa triste? Porque eu vejo, eu trabalho muito com isso com os pediatras. Eu tenho um curso meu, né, que é um curso que a gente se encontra muito e tem bastante aula ao vivo, e tal, que a gente discute muito, que não é o curso que você participou, é um curso Tá. de comportamento, nutrição, comportamento, estilo de vida em pediatria. E eu explico para as meninas lá por que, que o nosso curso não tem patrocínio, por que, que o nosso curso é desvinculado, por que, que ele nunca vai ter 1 milhão de alunos, porque eu nem tenho esse alcance, nunca vou ter esse alcance, sabe? Só que sabe qual é a resposta que muitas vezes eu ouço? Mas sempre foi assim. E sempre foi É. mesmo. E Faz mais sempre de um foi século mesmo. que é assim. É, Tanto, sempre foi tanto mesmo. sempre foi que a gente tem os nomes das marcas, os materiais da Sociedade Brasileira de Pediatria. E isso é legal, eu não estou criticando a parte legal disso, está tudo certo. Só que a gente precisa parar de aceitar isso como, sempre foi assim, então tudo bem. Com Não é certeza. tudo bem, porque isso Não, tira não a é tudo bem. parcialidade, na imparcialidade, a gente fica vinculado, e os caras estão agindo cada vez mais cedo, né? Nos residentes, nos alunos de medicina, estão chegando cada vez mais cedo com essa influência. Isso é publicidade, isso funciona. Por isso Funciona que eles muito, investem, muito. E né? eu tenho até uma notícia boa para dar nisso tudo, assim. E é algo que eu dou nas minhas aulas de compliance, eu uso esse exemplo bastante. Uhum. Recente, não sei se foi 2020 ou 2019, mas é bem recente. Teve um congresso de pediatria, né? E a gente sabe que agora as fórmulas, né, que estão vindo com tudo as fábricas, as indústrias vêm em cima, né? A disputa das fórmulas é muito grande. E era um evento e uma delas patrocinava, uma dessas indústrias patrocinava. Os pediatras se manifestaram, fizeram Uhum. abaixo-assinado, dizendo que eles não estavam de acordo com aquilo, especialmente pelo fato de que tinha muito recém-formado, que ia ser Sim, absolutamente influenciado ali, e foi algo que veio à mídia, a gente ficou sabendo, o pessoal do compliance, eu achei ótimo. Quer dizer, sim, há uma mudança de pensamento, né? A gente sim, consegue sim. de certa maneira, há uma conscientização, né? E acho que nesse ponto o bem tem que vencer, né? Essas pessoas que trabalham Sim. pelo bem do paciente, unidas, elas têm que vencer. Na nossa área, na pediatria, é muito. Eu sempre alerto isso aos alunos. Nós somos multifatoriais, os nossos desfechos clínicos não são unifatoriais. Então, não é quem toma DHA que vai ficar mais inteligente. Não é quem toma fórmula XYZ que vai ter menos excesso de peso, que vai ter melhor imunidade. Porque isso tudo é multifatorial. Isso tem É, pelo menos 10, 15, 20, sei lá quantos fatores que envolvem, tá? Pra você ter uma ideia, saiu um artigo essa semana passada, eu postei hoje no meu grupo de conteúdos, sobre como ensinar os pais a serem responsivos, que é ensinar os pais a lerem os sinais dos seus filhos e atenderem a esses sinais, porque, na opinião dos especialistas, esse é o fator mais poderoso de diminuir a diferença de desenvolvimento infantil, de uhum, diminuir as diferenças que existem nas sociedades. Porque hoje a gente já percebeu que não adianta você ter bens materiais, a criança uhum. ter uma superalimentação se ela está sendo lá alimentada por um robô, entendeu? Sim, Se sem ela não dúvida. tem responsividade, se ela não tem interação. Então, é esse tipo de coisa multifatorial e delicada e complicada que realmente interfere no desenvolvimento. E aí a Sim, gente entrega o nosso CRM, a nossa formação, para falar que o produto A é melhor que o produto B e que isso vai fazer bem para um desfecho nada a ver da criança, né? uhum, Então, assim, é bem complexo esse assunto. Também fico feliz que tenhamos movimentos que estão indo aí a favor de algo sim. mais imparcial. Eu acho que isso só vai aumentar, eu acho mesmo. Cá, eu estou um pouco perdida na hora. Você tem horas aí? Faltam 20 minutos. Então, tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse negócio de foto de paciente, pode Uhum. na Não, não rede pode. social? Não pode foto de paciente, e aí cuidado, pediatras, com as fotos das crianças lindas, a gente quer colocar, né? Que bebê é a coisa mais linda, mas não pode, tá? Principalmente de criança. Até por Uhum. ele ser, né? De criança nem se fala. Essa exposição de paciente, a questão da selfie, tudo isso não deve colocar, tá? Ah, mas Tá. no dia do pediatra, que foi ontem, né? Assim, um agradecimento e tal, algo assim, dá
para defender, tá? Dá Uhum. para defender. Agora, o nosso código, o Vi tá perguntando repost de elogios, isso já não, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, se a gente tem um paciente, como você disse, se você atende pessoas famosas, se ela coloca um elogio para você de forma Uhum. reiterada, né? Os médicos, os conselheiros, enfim, quem fez o código de ética médica já percebeu que começava a ter essa publicidade invertida. Então, você não Uhum. postava, mas o seu paciente famoso, o tal do blogueiro, posta, né? Ah, Então, entendi. o código de ética médica também já está vetando, já está vedando esse tipo de conduta. E ele vai atrás de Entendi. você. Ele vai falar, olha, a sua paciente Uhum. está postando elogios reiterados nas redes sociais e tal, e você não fez nada. Aí você vai falar, puxa, mas que controle eu tenho, né, sobre isso? Mas você Uhum. pode mandar um direct, você pode mandar um Uhum. WhatsApp e dizer, eu não estou de acordo, e não repostar. Mas elogio reiterado é o quê? Elogio que a pessoa faz sempre? Essa médica é a melhor, aí vai no mês seguinte é a melhor médica, e não, olha aqui a clínica, é na rua tal. Ah, entendi. Isso tem muito, ela é maravilhosa, é a Tem melhor mesmo. médica do universo, e não sei o quê, Tá, e tenho certeza que é. Mas a maneira como tá. isso é colocado na rede social pode e vai dar um caráter mercantilista. Entendi. Para a medicina, né? Uhum. Muito bem. Aí uma pessoa perguntou aqui, a Carol perguntou, se foto com a criança de costas, sem aparecer o rosto, poderia. Olha, é assim, hoje o que o Código de Ética fala é não identificável, tá? Uhum. Antes falava retrato. Então, quando a gente fala retrato, a gente entende isso aqui, um retrato, de costas caberia, daria para defender. Uhum. Hoje é não identificável. Então, assim, você sabe quem é o seu Uhum. bebê de costas, Uhum. Com certeza. né? E eu dou Sabe? então eu dou alguns exemplos, né? Eu tenho essa tatuagem aqui. Então, assim, Uhum. se tirar foto desse meu braço, dessa parte, é identificável. Uhum. Quantas pessoas têm essa tatuagem aqui nesse lugar? Se você pega a Angélica, Uhum. que ela tem uma pinta na perna, todo Uhum. mundo sabe que é a perna da Angélica, né? Tá. Então, hoje, por ter o novo código falar não identificável, tá? Uhum. Eu orientaria a não colocar. Tá. Então, quer dizer que se o paciente posta uma foto comigo e com a criança na rede social dele, eu não posso repostar no meu Não. story, por exemplo. É Se aquilo, ele há me um risco. elogia na rede social dele, eu não deveria Não, repostar também. não. Se a criança tiver qualquer imagem que a mãe pode, de repente, identificar, mesmo que ela tiver autorizado, você também não deve repostar. Não, você pegou no ponto fundamental, a questão da Tá, autorização, né? Eu já tá. várias vezes me deparei com médicos, com publicitários, com pessoas que estão na área e falam assim: não, mas tá tudo bem, eu pego autorização. É Hum, gigante a frase que está no Código de Ética Médica que, mesmo com autorização, isso é proibido, tá? tá, Não pode de perfeito. jeito nenhum. A única possibilidade de eu usar foto de paciente é em evento científico. Ah, sim. Aí Aí tem que ter você, autorização. Você pega uma autorização específica, exatamente, e utiliza. Perfeito. É isso eu aprendi com você. Eu fiquei preocupada porque nas minhas aulas eu uso bastante imagem de mães que autorizam, lógico, né? Mas é evento Uhum, científico e sim. totalmente voltado para médico e todo mundo avisadíssimo que aquilo é sigiloso, né? Uhum. Muito bem. Cá, teve uma outra pessoa que perguntou o seguinte: se tem muita denúncia de médico para médico, de médico denunciando médico. Por exemplo, eu vi que o fulano está fazendo uma coisa errada, eu vou lá e denuncio ele. Existem essas denúncias? Não, eu tô achando engraçado porque de uns tempos pra cá, essas perguntas estão acontecendo e Eu acho deve. que a galera está ficando com vontade de denunciar os Eu acho colegas. que sim. Olha só, eu vou. Não O faz que, isso não, gente. o que acontece? A gente tem agora o que está acontecendo mais, o que a gente está verificando é o médico ele comunica à sociedade ou algum outro órgão que o represente, e este órgão faz a denúncia, tá? A Uhum, sociedade de especialidade geralmente. Existe uhum, denúncia de médico contra médico, é muito mais raro, mas existe, vem crescendo,
tá? Uhum. Não é o nosso modelo principal, tá? E o que a gente percebe, e na verdade, assim, eu até acho que faria sentido essa denúncia, mas o grande ponto aqui é a questão dela não poder ser anônima. Então, o Uhum. médico, ele não quer se expor, né? Então, ele Uhum. acaba não denunciando, quer falar, puxa, eu não vou me expor, né? Uhum. No conselho e tal, e aí acaba tendo essa situação e de não denunciar. Tá? Então, Uhum. eu acredito, tá? Isso é uma opinião pessoal, de que não há más denúncias por Uhum. conta de não poder ser anônimo. Ah, eu também acho. Puxa, com certeza. Certeza. Se Sem pudesse ser dúvida. anônima, a gente ia estar Exato. com certeza ali com várias. Exato. O Josenir está falando, ele jogou uma bola para você cortar aqui, ó. Ele falou o seguinte: se você não acha que as regras são rígidas demais a ponto de atrapalharem a divulgação do médico para atrair pacientes. Olha, eu acho que sob certa ótica, sim. Mas Uhum. recentemente eu tive uma live e aí eu debatendo isso, eu comentei. Se com as regras já é assim, Aham, exatamente. o que dirá Nossa. se a gente flexibilizar? Você Não, entendeu? Então, vai virar o médico com a latinha de leite na mão no Instagram dele, fazendo propaganda, exatamente. Então, né? talvez a gente não esteja maduro o suficiente Uhum, para flexibilizar, tá? Minha opinião uhum, pessoal. Agora, de certa maneira, aí o conselho ele é mais conservador, tá? É uhum, sim. Né? A gente tem alguns paradigmas aí éticos que eu não consigo enxergar mudança, tá? São uhum, questões assim que eu acho que não vão mudar tão cedo. Né? A questão do mercantilismo, qual a chance? Acho muito improvável que isso mude, uhum. né? Então, agora, com a questão dos avanços tecnológicos, por exemplo, parece que o CFO flexibilizou, outros conselhos vêm flexibilizando. Pode ser que a gente tenha aí uma surpresa, porque tem uma revisão dessas normas, né? Pode ser que Uhum. aconteça. Mas devolvo a pergunta para o meu amigo Josenir. O que É, será que vai acontecer se a gente flexibilizar? uhum. Tá? Esse é E um aí ponto. começa, né? Eu tive uma experiência que eu até já contei para você, né, na aula que a gente fez lá. Primeiro que eu descobri a duras penas que aparece mais quem paga mais, né? Isso é bastante claro para mim hoje, tanto em mídias na televisão como em qualquer outro lugar. Se o cara tá lá, ele certamente pagou. É muito, Sim, muito, muito difícil. O cara tem que ter muita moral para não estar sim, lá baseado concordo. em dinheiro, né? Sim, Infelizmente é assim. Eu aprendi sim. isso, aí vivi esse luto. E aí, no meio dessa, eu tinha uma assessoria de imprensa, e aí eu acho que a gente precisa saber muito com quem a gente está trabalhando, gente, porque as pessoas não conhecem as regras. O cara quer cuidar do seu Instagram e nem sabe o que é publicidade médica. Não, não Então, o sabe. pessoal via, eu já recebi um monte de propostas assim, ah, você precisa postar mais foto sua, mais foto sua na praia. Não, foto minha na praia vai atrair mesmo o seguidor, É, de mas que biquíni tipo, de preferência, né? não, mas de qualquer um que coloca foto da vida pessoal, foto de criança, foto da família, a pessoa está lá curiosando, não atrás Sim, de informação. E exatamente. o que eu quero não é passar isso, é passar informação. Então, se o cara não Sim, quer informação, ele não tem que me seguir. sim, Tá tudo sim. certo, entendeu? Uhum. Se eu tenho que ficar não sendo eu ou fazendo o que eu não quero para atrair seguidor, então esse seguidor não é para ser meu, né? Eu acho que Sim, tá sem tudo dúvida. certo. É, E aí exatamente. eu tive uma época, uma assessoria de imprensa, né? Uma época que eu estava trabalhando mais esses conceitos que eu trabalho hoje e tal, com assessoria de imprensa. E aí isso me tirava do sério por vários motivos. E aí teve uma situação que eu estava no final do dia, no meu consultório, numa sexta-tarde, e aí aconteceu uma coisa com uma celebridade envolvendo uma criança. Uhum. E aí eu não conhecia a celebridade, que era uma ex-Big Brother na época. Tá. Eu não conhecia a menina. E aí a assessora ligou para mim e falou: tem uma mãe na internet sendo super julgada por causa de uma coisa que ela fez. Você tem alguma opinião sobre isso, sobre julgamento materno? Eu falei, tenho. Julgamento materno não ajuda em nada. Se a Nada. criança está sendo maltratada, a mãe tem que ser denunciada. Se a mãe está mal orientada, a mãe tem que ser orientada. Mas Sim, julgar a mãe na internet não vai ajudar em nada.
e vai ser essa a minha opinião até eu morrer, Camila. Eu sempre vou Sim. achar isso. Só que o que acontece? Muitas pessoas já tinham se posicionado contra a mulher, médicos. Nossa, falando mal da mulher na rede social dela, tinha 5.000 comentários, metendo a língua na mulher e tal. Essa minha frase foi para um site de saúde. A celebridade em questão pegou esta frase e postou no stories dela com 2 milhões de seguidores. Sendo que tinha um monte de gente que já tinha metido o pau nela. Uhum. Pensa numa pessoa que arrumou um problema gigante, que Sim. fui eu, Sim. tá? Eu abri meu Instagram, tinha 1.000 seguidores a mais e 300 comentários xingando até a última geração da minha família. Nossa, que coisa Quem é que horrorosa. estava me xingando? Eram pacientes? Não, eram médicos, tá? Médicos, por quê? Porque eu tinha tido uma opinião diferente da deles. Sim. Foi aí que eu fui me ligar de tudo isso, mas eu tive uma dor no peito no dia, assim, eu fiquei super estressada, porque eu falei, o que foi que eu fiz? Aí Sim. liguei para... Eu não sabia de nada que estava acontecendo. E a É o poder assessora da também rede não social, sabia. né? Exato. E aí eu pedi para ela, falei, a gente precisa tirar isso do ar, porque as pessoas entenderam, né, que eu estou defendendo ela, e não tem Sim. nada a ver, apesar de eu continuar achando que ela não precisa, pode ser julgada, tudo. E aí eles não tiraram do ar. O recado do site para mim foi: a gente está achando ótimo, porque está tendo muita visualização, mas fica tranquila, amanhã ninguém vai lembrar. Então, gente, muito cuidado, os médicos que estão aqui ouvindo, com quem vocês, para quem vocês entregam o CRM de vocês. Porque no caso de vocês é o CRM. O site e o assessor de imprensa, você é só um cliente. Para o site, você é só um post. Agora, Exatamente. a sua opinião médica é o seu CRM que está em jogo, sabe? E aí, nesse dia, eu concluí que que eu não podia fazer isso, que eu estava colocando em risco, que a minha opinião era valiosa, era baseada em estudo, era para o bem das pessoas e que aquilo estava sendo usado de um jeito horrível para mim. E aí, o que mais doeu, cara, foi que tinham médicos pediatras que entraram nessa treta toda lá no Instagram da celebridade para chamarem as pessoas para o Instagram deles. Que Tipo, coisa vem horrorosa. aqui que aqui eu vou falar o que você precisa saber. Vem aqui que eu preciso... Aí eu retirei essas pessoas da minha vida, pediatras que eu conhecia. Tipo, eu fiquei chocada com essa atitude da pessoa Sim. ter tempo para ir no Instagram da celebridade com um pediatra que está sendo atacado. Um O cara não absurdo. só não defende, como usa aquilo a favor dele. Sim, Sabe? é E aí é o que eu surreal. te falei, né? Isso é imoral, não é antiético, é imoral, É né? imoral, é. E aí eu falei, cara, comecei a ter muito medo do que a gente está se metendo por causa disso e baixei muito a bola. Falei, meu, eu não vou me dedicar minha energia para uma coisa que pode me prejudicar tanto, sabe? Então eu sempre quis contar essa história aqui e acho que hoje foi um dia que encaixou muito. Eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado do que vocês imaginam, gente. Não, Muito muito. mais. Muito cuidado. É a nossa reputação. Hoje a reputação é o nosso bem mais valioso, né? Total. Que tipo de paciente que a gente quer com a gente, né? Que tipo de medicina que a gente quer fazer, né? Isso é muito importante. E aí isso é uma resposta que cada um tem, né? Cada um sabe o que quer para si, né? E aí a gente acaba, quando a gente chega a essa conclusão, a gente tem que ser coerente com o que a gente ensina, né? Exato. Ai, coerência é tudo, né? Coerência é tudo. E por isso que eu falei, quando as pessoas pedem para dar opinião sobre assuntos geralmente polêmicos, puxa, eu penso 300 mil vezes, eu espero a poeira baixar, eu olho os dois lados, nesse ponto eu sou bem ponderada, olho tudo. Eu sou aquela pessoa que você é super minha amiga e você tá me contando uma coisa e fala, não, mas e a outra? Porque a outra... Então, eu tomo todo cuidado, porque a rede social pode ser muito cruel, né? Se todo mundo usasse ela da maneira que deve ser, de uma maneira coerente, moral, né? Seria muito melhor, mas não dá pra gente contar com isso. Não dá pra gente contar com isso. É uma pena. É uma pena. Então, dentro da nossa esfera do que a gente pode realizar, o que a gente puder fazer, né? Dentro das normas, sem dúvida, mas dentro do que a gente acredita, fazer o bem para a sociedade, eu acho que é o principal. Exato. Então, a Lilian está perguntando, é a segunda vez que ela pergunta já, se o médico pode fazer cursos para pacientes, cursos pagos para pacientes. Você consegue responder para a gente? Eu não entendi muito bem. Fazer cursos Eu pagos. acho que ela está perguntando o seguinte: se você pode, se o médico
pode oferecer um curso Para os que seja pacientes. pago para o paciente, para os pacientes fazerem, que o cara tenha que pagar para fazer. Então, Eu depende imagino que muito. sim. Eu Mas imagino que depende, sim. né? Não? Depende. O Depende. Código de Ética Médica ele traz uma vedação, tá? Que isso Aham. não pode substituir uma consulta, Ah, sim. tá? Claro, Porque claro. pode, às vezes acontece, tá? Então aí Tá. eu assisti a sua palestra, eu acho que eu já sei, né? E aí tá tudo bem, eu mesma vou Uhum. lá e compro o remédio e na farmácia, porque eu vi a Sim, sua palestra. depende muito do assunto, né? Vi sua Depende live, muito do então assunto. pronto, já entendi que eu posso fazer. Então é Sim. delicado. Agora, claro que sim, né? Ah, vamos fazer um curso. Isso tem bastante maternidade, tem cursos Sim, isso tem de. muito, né? Por isso que eu Isso tem falei, imagino muito, que sim. Porque tem né? demais, pré-parto. Sim. Bom, e na pediatria tem um monte também. O que Agora, acaba sendo bom, porque acaba aumentando a chance de informação do paciente, às vezes é mais acessível para o paciente ouvir um curso do que ir numa consulta, porque está em outro estado, enfim. Mas mas de fato eu não tomaria muito pode. cuidado, né? Porque a Lilian acrescenta que orientações de alimentação, eu já entendo que tem que ser na consulta. Do desenvolvimento, isso é consulta. Tá? Isso é consulta. Isso Entendi. pode ser encarado, sim, como uma tentativa de substituição, tá? Tá. Então, isso é muito pessoal, né? Tá. Então, de Tem fato, demais, tem demais. uhum, Tem bastante. Então, e a gente tem visto muito também os entrelaçamentos, né, de especialidade. Então, tem, a área da nutrição é uma área que tem muito isso, né? Tem vários tipos de profissionais orientando os pacientes na área de nutrição. Tem sim, mães orientando os pacientes para sono, por exemplo. A sim, consultora de sono, tem as pessoas que são consultoras que são formadas, mas tem aquela que, o meu filho dorme bem, então eu vou fazer um curso para outras mães. Tem isso também, só que ela não está violando nenhum código, não, né? não. E eu acho que quanto mais a gente enxergar, né, o paciente como um todo, né? Sim, Cada vez faz mais sentido, né? Eu dou muito sim, esse sim. exemplo, porque eu tenho uma enxaqueca, eu vou no ginecologista, eu vou no neuro, eu vou em todos os lugares para tratar a minha enxaqueca, que tem às vezes a mesma origem, e de repente se todo Uhum, mundo se conversasse, a gente conseguia falar melhor dessa minha enxaqueca, né? Então, uhum. às vezes o problema do sono está vinculado com algo relativo sei lá, da saúde mesmo, enfim, e faz todo sentido essa junção das especialidades, né? A gente só tem que tomar os cuidados éticos disso, né? Tem algumas, Uhum, por exemplo, medicina integrativa, que é algo que as pessoas falam bastante. Isso não é especialidade e vende-se como. uhum, E isso certamente se eu colocar o conselho vem em cima e fala, pera, você tá. Porque além, né, de você não poder divulgar a especialidade que você não tem, você também não pode divulgar uma especialidade que não existe. uhum. Né? Então, Tá. isso faz surgir novos nomes comerciais, digamos assim, né? E que os médicos colocam, a maioria porque não sabe que não pode colocar, e aí recebe uma intimação, fala, puxa, nem sabia, e que não podia Uhum, colocar isso e tal. Então, só com os cuidados relacionados. sim. E se a pessoa for notificada, Cal, o que acontece? Precisa se desesperar? Precisa sair correndo? A O que gente tem que... dois tipos de médicos, né? Aquele que tem coleções e chega lá como se nada fosse, sai de lá e ainda vai jantar, né? Agora tem outro que já chega com o papel chorando, desesperado. Ah, meu Deus, vou perder meu CRM e tal. O que eu digo para vocês é, não menospreze uma notificação. Não menospreze, Uhum, tá? Porque a chance que você tem de arquivar esse procedimento, ainda em fase de sindicância, né, que é aquela fase inicial que a gente vai apurar, é de 75% em média. Então, se você uhum, tem 75% de chance para arquivar, por que eu não vou me dedicar a isso? Né? E às vezes o que a gente percebe é que o médico ele não tá ligando, ele menospreza, ele fala, tô nem aí, escreve um negócio lá, 2 linhas, o conselho olha e fala, puxa, então acho que eu vou instalar um processo. Né? Com relação uhum, à publicidade especificamente, a gente considera uma penalidade, uma infração de menor potencial ofensivo, no sentido de que
a princípio, as penalidades acabam sendo baixas. E existe a possibilidade de você fazer um termo de ajustamento de conduta, se comprometer a adequar a sua rede social. Então, a publicidade, ela traz uma gama de possibilidades que outras condutas, por exemplo, não teriam, tá? Ela Sim. é inicialmente de menor potencial ofensivo. O que que isso quer dizer? Puxa, coloquei que eu sou dermatologista, eu não tenho RQ. Conselho vai vir em cima? Vai. Né? Pode só até formar um termo de ajustamento, mas se caso não forme, caso chegue no processo, a minha pena vai ser baixa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não precisa ficar apavorado de vou perder meu CRM. Tá? Uhum. Existem pessoas que perdem o CRM, né? A famosa cassação por publicidade existe. Mas são os casos extremos, são casos muito graves ou então casos de pessoas reiteradas. Né? Então Uhum. eu tô recebendo notificação, não tô ligando, eu assumi o risco, para mim vale muito mais eu publicar, porque eu recebo muito mais dinheiro e é o que me interessa, eu não tô muito preocupada com a ética e vou acumulando, vai chegar no momento em que eu vou ser caçado sim por publicidade. Ou então esses casos Uhum. extremos que a gente até viu recentemente na mídia, de TikTok, de Instagram, assim, super sensacionalistas, prejudicando muitas pessoas e tal, pode acontecer. Tá? Tá. Então, assim, Entendi. agora, sendo muito objetiva, assim, não precisa se desesperar no sentido de vou perder meu CRM por isso, tá? Isso na grande maioria dos casos. Porém, eu me preocuparia e eu me dedicaria, porque eu tenho 75% de chance disso acabar ali mesmo. Tá. Perfeito. E alguma dica pra gente? Alguma, sei lá, conduta mágica aí? Alguma coisa? Eu acho que o que eu venho trabalhando muito, né, e a minha atual conduta mágica que tem muito resultado é o preventivo, né? Então não espere chegar a notificação do conselho para arrumar o seu Instagram, para deixar de fazer Uhum. determinada coisa, porque assim, né, eu tenho certeza que é um grande desgaste emocional para todos nós receber uma notificação do nosso conselho de classe, né? E ninguém quer passar por isso. Então, hoje existem ferramentas, existem colegas que trabalham com isso muito bem, que a gente pode auxiliar, né? Para que vocês trabalhem de maneira segura, para que vocês estejam conscientes das normas, que também ninguém tem culpa disso, que a faculdade não passa isso pra gente, a gente não tem noção, Uhum. né? A gente tem que acabar aprendendo mesmo que na prática, e tem muita gente boa aí para ajudar, né? Então, acho que se antecipar, né? Vamos nos antecipar ao problema e fazer tudo direitinho, que certamente isso, se tiver um prejuízo, vai ser muito menor do que esperar o problema acontecer para depois tentar reparar. E você falou na aula que você deu pra gente, você falou, se o seu coração apertar, se você tiver Isso, dúvida, né? Ah, será que eu publico essa foto? Será que eu não publico? Melhor não fazer, exatamente. né? Porque quando a gente Porque sente isso, a dúvida, né? Se é, você que tá fazendo aquilo, tá sentindo dúvida, o que que você acha que o conselho vai sentir olhando aquilo? sim, sim, Né? Com certeza ele vai levar para um lado da desconfiança de tudo aquilo sim. que eu falei, sensacionalismo, autopromoção, mercantilismo. E você acha que vai piorar ou melhorar nos próximos anos isso? Vai ter mais, o conselho vai pegar mais gente ou vai desencanar mais? O que você acha? Eu não acho que ele vai desencanar. Não, né? Não, eu Tá. acho que cada vez mais, a não ser que a gente tenha aí uma normativa muito flexível, o que eu não acredito, mas eu posso ser surpreendida, eu não acredito. Acredito que venham algumas mudanças pontuais, mas nada muito que mude, né, a essência da publicidade. E pelo Uhum. que eu ando vendo, o parafuso está mais apertado. Então, acho que a Uhum. tendência é essa. Tá. Maravilha, Cá. Cá, você quer divulgar algum curso seu? Eu sei que você faz, você fala sobre esse assunto para médicos, né? Eu até agradeço a oportunidade. Eu faço esses treinamentos, esses cursos para os médicos e, coincidentemente, acabei de lançar um curso para os pediatras, né? Eu tenho um Uhum. curso geral da questão ética para todos os médicos e tenho de especialidade pediatria, né? A gente aborda essas questões delicadas aí com relações com as crianças, sempre pensando no preventivo, né? A ideia é deixar os médicos seguros na sua atuação, né? Deixar eles
a pessoa é só para médicos? Não, não é só para médicos, não, tá? Para profissionais da área da saúde, esse especificamente aí a gente colocou a especialidade de pediatria, mas a gente tem os gerais para todos os profissionais da saúde, porque a gente acredita muito na questão do preventivo, na questão dessa orientação prévia, para que a gente não sofra, né, as sanções no futuro. Então, o Instagram é @ibiomedes, né? Já aproveitando aqui a oportunidade, @ibiomedes, a gente tem na bio aí os links dos cursos, e eu fico à disposição aí do que vocês precisarem também no meu Instagram, podem me procurar, que aí eu dou os caminhos. Eu coloquei aqui, é isso, né? E Biomedes, eu coloquei Isso, certo? Tá. colocou, é isso Eu mesmo. coloquei aqui no final para vocês. Meu gato acabou de subir aqui, meu Deus, ele vai derrubar tudo. A minha cachorra também ficou passando aqui, eu fiquei tentando Tá certo. E os pets, os pets. os Cá, pets. sem palavras para te agradecer. Muito obrigada, tá? Eu quero que no nosso próximo curso de consultório a gente tenha um módulo desse assunto. Estou te fazendo um convite aqui já em primeira mão. Eba, obrigada. Porque a gente precisa muito. E aí, esse pessoal, gente boa que ficou aqui, ó, o Josenir, olha aí o gato que ele está fazendo. Uhum. Os seus amigos que estavam aqui, você pode convidar o pessoal para dar aula aí, tá bom? E aí, pessoal, tá Convidado. vendo? Que bom que vocês ficaram aqui comigo. É isso aí, você que O, vai montar o módulo. A gente o vai fazer um Josenir, ele é o que está direito aqui. médico para pediatra. Tá? Maravilhoso. O Josenir, ele é um dos professores convidados aí do meu curso também. Ele Ai, que legal. é um Você... mega especialista, mega Olha especialista. aqui, ó. Ele não para, enquanto a gente não aperta ele, ele não sai. Então, muito obrigada de novo. Sem palavras, vai ficar gravada a nossa live, tá bom, gente? Quem quiser mandar mais pergunta para Camila, fica à vontade. Cá, muito Fica à obrigada. vontade. Eu que agradeço. Um beijo grande, conte comigo sempre que Boa precisar. noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você também. Beijão, valeu. Beijo.